144. Regressor Instruction. Capítulo 745. Até o fim. 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eu não quero que os querubins mudem. O que você está tentando dizer? Estou dizendo que não há necessidade de mudar. Não preciso do seu conselho. Não disse nada bom o suficiente para ser um conselho. Não estou te obrigando a aceitar isso. Você pode deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você sabe que tudo que eu digo é assim. Parece que vocês mudaram muito. Nós não mudamos. Não. Tronos, Dominions e Serafins mudaram. Não sei porquê, mas vocês mudaram aos poucos. Talvez seja por causa da longa guerra. Talvez você tenha sido influenciado de fora. Talvez influenciado por algum lugar próximo. Talvez seja porque você olhou diretamente para a vida e morte dos humanos. Eles são lindos, não são? Eles são deslumbrantes. As possibilidades que têm, suas vidas finitas e seus desejos estão todos cheios de elegância e beleza. Talvez outros tenham sentido o mesmo. Geralmente admiramos aqueles que são diferentes de nós. Achei que seria o mesmo para você. Mesmo que finja que não, deve estar desejando suas imperfeições. Não vale a pena ouvir isso. Se continuar falando assim, vá embora. Não tenho intenção de responder às suas besteiras. Talvez todo mundo esteja pensando assim. Eles querem se parecer com humanos. Pelo menos, mesmo que não seja você, provavelmente há outros que pensam assim. Não, nós. Será que vou estar errado? Quando procurei na memória, pensei que as palavras do humano poderiam estar certas na época. O motivo de eu ter parado de falar por um momento provavelmente foi porque senti que ele acertou no ponto certo. Em algum momento, serafins passaram a imitar o comportamento humano, ou, para ser preciso, o comportamento humano. Enquanto isso, os Dominions começaram a se interessar por sua cultura. Ler livros aleatoriamente ou investigar suas vidas já era uma rotina diária para ela. Tronus não era diferente. Ele começou a absorver armamentos humanos, artes marciais humanas, seus objetos e seus métodos de combate. Não sabia o quanto fiquei surpreso quando o Tronus, que costumava ter o corpo mais fraco, colidiu com a minha espada. Houve uma mudança. Definitivamente houve uma mudança. Estávamos juntos há imenso tempo, mas nunca tínhamos visto ou sentido uma mudança tão repentina. A mudança foi súbita, radical e brilhante. Talvez ele estivesse certo. Eu não podia negar que eu também queria mudar, afinal. Não, talvez eu já tivesse mudado. Um empate. Um vínculo. Definitivamente era um fio estranho que conectava aos humanos. Talvez eu já tenha mudado, já que me interessei por essa corda. Por exemplo, pode ser a emoção que as duas pessoas mascaradas têm uma pela outra ou as emoções sentidas por humanos de costas um para o outro no campo de batalha. Senti que a imprudência deles, segurar as mãos um do outro ao morrer, escolher tirar a própria vida para proteger colegas ou ir para lugares perigosos por seus entes queridos, mesmo sabendo que isso levaria à morte, vinha de um senso de vínculo. Tronus também poderia ter sentido um vínculo com ele. Pensei que talvez Tronus fosse o único de nós que percebeu sobre o fio. A gente tinha isso. Fiz essa pergunta a mim mesmo, mas não consegui responder facilmente. Literalmente nascemos e existimos juntos. Não tiramos nossas próprias vidas um pelo outro, e não trocamos emoções. Embora houvesse prós e contras em opiniões e confrontos sobre eles, mesmo formando grupos, nos sentíamos diferentes dos humanos. Não consegui definir exatamente, mas achei que a sensação de vínculo não nos movia. Serafim, Tronus, Domínios. E então tinha eu. Nós estávamos. Estávamos conectados. Já estivemos conectados. Não sei. Acho que não consigo responder nada. Mas uma coisa é certa, os querubins não devem mudar. Calha a boca. Também precisamos de alguém que tenha que manter o equilíbrio. Se você é um ser de patente superior, deveria ser você a fazer isso. Como você sabe, os humanos são imperfeitos. Ter que gerenciá-los deve inevitavelmente significar se tornar desumano. Pense por que o continente estava tão destruído, querubins. Você já não sabe? A razão pela qual o continente foi destruído é que deuses semelhantes aos humanos existem e reinam. Esse é o primeiro botão que está perdido nas dimensões atuais. É porque os deuses que se assemelham aos humanos estão no controle deste continente. Eles não podem se libertar de suas emoções. Eles simpatizam, valorizam e até amam os humanos. Faz sentido?
Os deuses que deveriam ser observadores têm personalidade. Esses deuses sempre estiveram envolvidos na vida dos mortais. Houve até um evento para reduzir o número deles, certo? O continente sempre funcionou assim na história. Desastres naturais, guerras, invasões demoníacas e humanos nasceram com tais destinos. Sempre foram esses deuses que evitaram crises continentais. Eles se contiveram para não intervir diretamente, mas sempre tentaram proteger os humanos indiretamente. Sempre foram eles que baixaram a espada sagrada ao guerreiro, acalmaram desastres naturais e transmitiram sabedoria para evitar humanos que nasceram com um destino natural. Sim, eles também são imperfeitos. Mesmo sabendo que beneficiará o continente, acabam se envolvendo em sentimentos privados e prejudicam sua causa. Mas isso não deveria mais acontecer. Se você disser que mesmo você está buscando mudanças, o continente não será diferente de antes. Eu não vou te ouvir, seu demônio feio. Senti minha visão ficar turva aos poucos. Sorri amargo ao ver a ilusão usando uma máscara e falando comigo o tempo todo. Achei que seria diferente e poderia sair daquilo, mas percebi que não era tão fácil quanto eu imaginava. Os conselhos que ele deu no passado talvez já tenham passado pela minha cabeça. A língua astuta do demônio continuou me atormentar mesmo no final. Mas, querubins mudou. No fim, você mudou. Foi porque parecia que eu estava te obedecendo. Isso me chateia. Não sei. O motivo realmente não importa, não é? O importante é que você mudou. O homem mascarado se aproximou e sorriu radiante. Eu sabia que era uma ilusão, mas não pude evitar cambalear e balançar minha foice. Claro, a ilusão desapareceu, liberando sua forma. É por isso que você está morrendo. Besteira. Se você tivesse lembrado do que eu disse antes, não teria acabado assim. Sua estranha obsessão por cor despegou seu tornozelo. Não era eu, mas Serafim, contra quem você tinha que balançar sua foice com tanta força. Você poderia fazer isso, né? Eu definitivamente disse que posso. Só não gostei do jeito que agi ouvindo você. Se eu quisesse sua morte, talvez até tivesse considerado sua tendência a fazer o oposto. Talvez, mas eu sou diferente, seu demônio imundo. Eu não fui pego pela sua língua astuta. Foi minha vontade cortar o pescoço de Serafim. Eu só achei que queria fazer isso. Por mais que você queira brincar comigo, isso não muda. Por quê? Eu nem conheço direito. Acho que percebo. Você não murmurou antes. Você disse, serafins, domínios, tronos e eu. Uma coisa da qual tenho certeza é que parece que aquilo que você chama de vínculo cresceu dentro dos querubins. Irmãos. Nasceram juntos e decidiram compartilhar o mesmo destino. Sim, o laço sutil entre irmãos e irmãs mexeu com seu tornozelo. Mas, sabe? Acho que já disse isso uma vez antes. O significado do dicionário da palavra vínculo é um sentimento mútuo, um fio e um cinto que estão intimamente conectados entre si, e conectar ou combinar dois ou mais entre si. Infelizmente, parece que Serafim não sentiu um vínculo com você. Eu acho que esse vínculo só tem significado quando é mútuo. Emoções são significativas apenas porque podem ser usadas para comunicar. Não importa o quanto você fale sobre vínculos, será em vão se os outros não sentirem isso. Isso não é diferente de dizer que você sente um vínculo com a parede. No fim, é um beco sem saída sem sentido, como eu te disse. Você deveria ser perfeito e não mudar. Afinal, você é só um. Seu rosto não está bom. Você se arrepende? Não. Eu não me arrependo. Me perguntei uma vez, mas a resposta ainda estava lá. Eu não estava triste, nem sentindo dor. Na verdade, me senti um pouco entorpecido. A única coisa que me arrependi foi de não conseguir arrancar a língua daquele demônio. Ao dizer essas palavras, não pensei em nada além disso. Não havia arrependimento em dar o fim de Serafim ou em não tê-lo impedido. Eu não sabia por quê. Eu não conseguia expressar com precisão a emoção que sentia. Ainda assim, por que você está fazendo essa cara? Provavelmente foi por curiosidade. Fiquei satisfeito por ter dado mais um passo para resistir às palavras do demônio, mas ainda havia perguntas. O vínculo. Eu não percebi o que era. Eu nem sabia o que era. Pessoas como você provavelmente nunca vão perceber. Talvez sim. Que engraçado. O que você se arrepende no final não é um sonho, mas uma curiosidade pessoal. Eu também não esperava por isso. No entanto, a tarefa restante se cumpriria. Afinal,
Nascemos como ferramentas. Dói que ninguém possa derramar uma lágrima por você. Não ficamos pensando nisso. Não tenho medo disso. Não tenho medo de desaparecer assim. Não sentimos medo da morte. Mesmo que o fim tenha chegado, eu apenas aceito isso calmamente. Os humanos não entenderiam, mas era uma pena. Eu deveria ter vivido um pouco mais como queria. Achei que não seria assim, mas o que você disse virou um tormento para mim. Não importa se você queria que eu mudasse ou não, eu te amaldiçoo. Não importa o que você pense, não pode negar que seu fim será vergonhoso. Você ainda não consegue o que quer. Bom. Ela. Não vai funcionar do jeito que você quer. Foi o som de uma enorme explosão que acordou o corpo que estava prestes a adormecer. Claro, naturalmente virei a cabeça. Embora meu corpo tivesse perdido toda a força, inacreditavelmente consegui me levantar. Ouvi uma voz familiar. Foi uma decisão indesejada, mas também a mais bem-vinda naquele momento. O quê? Cabelo azul. Você não morreu, né? Não sei o que está acontecendo, mas seu corpo não está bem. Desculpa. Bem, a situação agora não é tranquila o suficiente para olhar para as circunstâncias dos outros. É em seu próprio estado que pode ser exibido. Não posso te pedir para se recuperar e voltar. Não é bom dizer que é um substituto, mas vou equilibrar. Isso é suficiente. Dói mais do que eu pensava. Ainda assim, não é da sua conta. Então, você está pronto? Sim. Você não tem nenhuma palavra final? Sim. O que vi foi uma besta vermelha que havia machucado o próprio corpo. No fim das contas, não vai ser tão ruim assim. Talvez aquela fera estivesse sentindo o mesmo que eu. Regressor Instruction capítulo 746. Até o fim. 5. Você o preparou cuidadosamente. Seria impossível se o vice-mestre da guilda não tivesse voltado. Como nossa gerente Kim Myung pode dizer só palavras tão agradáveis? Na verdade, ela estava certa. Era uma operação que não poderia ser estabelecida sem mim desde o início. Como está Yan? Ela já está cantando o encantamento. No momento certo. Eu não tinha certeza, mas achei que poderíamos fazer isso a tempo e nesse ritmo. Mas eram necessários dois para dançar tango. Eu apostaria que não teria sentido que as coisas estavam funcionando do jeito certo se não fosse por um comando sólido e conceitual. Naturalmente, olhei para a situação tocando no espelho de mão da deusa ao confirmar a gerente Kim Myung. Senti que a divindade em torno da região norte estava lentamente desaparecendo. Eu tinha algumas dúvidas, mas o julgamento dela não estava errado. Considerando que parte dele havia sido completamente removido, não seria ruim entoar o feitiço no estado atual. Eles podem ter feito julgamentos parecidos comigo na torre de controle, mas talvez. Eles querem ter certeza. Também não queria apostar no lado incerto. Enviarei as tropas que terminaram sua missão para escapar de uma ordem de retirada. Por favor, organizem tropas adicionais rumo a áreas que ainda não foram resolvidas do lado do comando. Sim, vice-mestre da guilda. A maioria das pequenas coisas já foi resolvida. Só restam os grandes assuntos agora. Ji provavelmente resolveria a situação em que Dominions e Xuejin estavam filmando um drama. Eu não achei que estávamos acabando o tempo. Senti que a torre de controle dos pombos ainda não estava sendo construída. Até senti que alguns dos soldados deles estavam confusos. Assim como querubins e serafins estavam ocupados um com o outro, os pombos anciãos provavelmente também seriam hostis contra os seus. Provavelmente estavam conversando na mesa sobre quem trouxe humanos para cá. Nem precisei olhar pelo telescópio. A operação foi bem sucedida. Bom. A Guilda da Amizade completou sua missão e se juntou aos outros. Rafael também está em movimento. Que bom ouvir isso. Parece que a Guilda Garro Shikashi e a Guilda Love America também conseguiram alcançar pontos importantes, e atualmente estão em batalha. Forças da República também devem se juntar. Sim, eu vejo isso. A missão na Área 67 foi concluída. Sim. Eu verifiquei. A Guilda do Cisne Negro está retornando após completar sua tarefa. Você tem alguma instrução separada? Não. A Guilda do Cisne Negro deve voltar o mais rápido possível. Ok. Com o passar do tempo, a divindade continuou a desaparecer. Se tiver mais algum detalhe, continue informando. Pode deixar. Foi então que um pequeno relatório inesperado chegou. Vice-mestre da guilda, houve um relatório de que a rainha mercenária vai começar uma batalha com os querubins.
Recebi uma mensagem dizendo que você não precisa enviar uma força de apoio separada. O quê? Quando? Agora há pouco. O quê? Parece que a luta entre querubins e serafins terminou mais rápido do que eu imaginava. O de cabelo azul venceu? Achei que eles iam brigar por pelo menos algumas horas. Por isso, tive que admitir que as coisas ficaram um pouco complicadas. Virei olhar imediatamente. Como relatado pela gerente Kim Myeon, vi Shai e querubins se encarando. O mais marcante era o estado atual de querubim. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas o corpo dele não parecia bem. Não, ele já estava morrendo. Imediatamente olhei ao redor, mas não consegui ver Serafim. Imediatamente percebi qual era a situação atual. Serafins venceu. Eira veio desferir o golpe final. Um pequeno problema era que Shaira estava se machucando. Ah, sim. Não, não é nada. Ah, por que você está fazendo algo legal de novo? Realmente. Você só precisa dar o golpe final silenciosamente. Mas por quê? O que você vai fazer se perder? Claro, não achei que a Eira perderia. Como disse antes, os querubins já pareciam estar morrendo. Não sabia se Shaira percebeu isso, mas ele não tinha um corpo que pudesse se recuperar sozinho. Não, havia uma possibilidade, mas ele mesmo estava consumindo essa possibilidade. Era como queimar de novo depois que a vela consumiu toda a cera. Honestamente, Eira era um pouco tranquila, mas não precisava se preparar para uma luta justa contra seu rival por causa da condição dele. Sou o único que pensa nesse continente, porra. Ela era como uma jogadora que escolheu o modo difícil para lutar por diversão. Considerando que o destino do continente dependia disso, sua escolha certamente seria perturbadora do meu ponto de vista. Isso é divertido, cabelo azul. No entanto, a forma como ela lutou me deixou impressionado. Deixando os querubins de lado, Shaira me fez duvidar se ela era sequer humana. Seus olhos estavam ficando mais vermelhos, e era visível que ela tentava deixar a razão para trás. Quando ela ficou em silêncio como se ligasse o motor, nenhum outro som podia ser ouvido além de explosões e gritos. A batalha entre habilidades já passou. Considerando que o querubim sorria em meio a isso, parecia que eles sentiam um vínculo entre si que eu não tinha conhecimento. Talvez fosse parecido com os sentimentos que Jin King e eu tínhamos um pelo outro. O elogio e a reverência ao oponente que ele reconhecia, o respeito pela existência de alguém com poder semelhante, a empolgação de participar de tal luta e a amargura de saber que seu fim viria por causa disso. Talvez fosse um pouco diferente, mas os dois pareciam realmente gostar. Buon. Crash. No entanto, um pequeno problema era. É um desperdício, a instalação de pesquisa. Que pena. Eles destruíram completamente a área ao redor. Era igual à primeira partida. Durante a segunda partida, o terreno também mudou completamente, fazendo com que o laboratório perdesse sua utilidade. Naquele momento, percebi o quão silenciosamente serafins e querubins lutavam. Você está se divertindo? Do que você está falando, fera vermelha? Agora você está sorrindo, cabelo azul. Que? É divertido? Não te entendo. Não, claramente ele gostava. Talvez ele também tivesse que admitir. O que você gostaria de fazer, vice-mestre da guilda? Mantenham as tropas de apoio por perto, mas longe o suficiente para que não sejam pegos. Acho que não tenho tempo para me preocupar mesmo. Com o passar do tempo, seu sorriso crescia cada vez mais. Seu cabelo longo já estava bagunçado. Diferente de antes, quando ele prendia o cabelo cuidadosamente, o cara atual não parecia se importar com isso. Não parecia distrofia nem nada, e os objetos presos ao rosto ou ao corpo dele não pareciam incomodá-lo. Uma foice enorme e um machado colidiram. Assim que as armas ricochetearam, vi Querubim acertar Shaira com a cabeça. Shaira também era parecida. Depois de agarrar seu cabelo comprido, ela imediatamente bateu no rosto dele com o cotovelo. Bang! Houve um som de explosão, mas eles não recuaram. A cena parecia que eu realmente estava com eles. Não parecia uma luta entre um humano e um anjo, mas uma luta entre feras. Não, era mais como se bestas míticas estivessem se enfrentando. Os querubins chamavam Shaira de fera vermelha. Na minha opinião, ele merecia ser chamado de besta azul. Ele queimava sua última vitalidade como se vomitasse tudo que o segurava. Achei que ele fosse um cara frio, mas não era. Ele não era igual a Eira também. Uma chama ardente. Um fogo que nunca iria se apagar.
Eu não conseguia entender como ele conseguia segurar o fogo assim até agora. Ainda assim, essas chamas também se apagaram. Quisesse ou não, ele já tinha ultrapassado seus limites. Eira não pode perder. Pode. Eles estavam lutando um com o outro, mas ele foi quem acabou recuando. O que não conseguiu se levantar, o que acabou desabou, tropeçou e ficou no chão pateticamente. A fera vermelha falou com a besta azul, cuspindo catarro sangrento. Esse foi o momento em que qualquer um teria dito falas zombeteiras, mas o rosto da fera vermelha parecia sério. Que pena. Eles eram diferentes de Jin King e de mim. Certo. É uma pena, fera vermelha. Então, você está se sentindo um pouco renovada? Sim. Talvez sim. Como você se sente? Não sei exatamente. Fomos nós que não damos muito sentido a acabar com a vida ou desaparecer por natureza, mas acho que sei por que os humanos são tão obcecados com o fim. Mas não me arrependo. Parecia que eu tinha liberado tudo o que estava dentro de mim, mas o vínculo. Sim. Achei que poderia entender o que é um vínculo. Um vínculo. Não sei exatamente. Não sei o que dizer, mas sinto que você tem algo parecido com o meu. É engraçado que nunca tivemos uma conversa e que eu tenha sentido esse tipo de sentimento com um humano como você, mas o tempo todo eu colidi com você. Foi a única coisa que consegui pensar. Não, é tudo besteira de alguém morrendo, então você não precisa levar a sério. Isso é mútuo. Não sei exatamente do que você está falando, mas não posso negar que somos parecidos. Acho que pode ser interpretado como um senso de vínculo, se for preciso, mas quero dizer o seguinte. Somos do mesmo tipo, cabelos azuis. Do mesmo tipo. Sim, do mesmo tipo. Eu soube desde a primeira vez que te vi. A forma como você está agora é prova disso. Você tenta esconder, mas há coisas que não consegue. Não acho que seja algo que você adquiriu. Na verdade, é uma natureza inata. Bem, no fim, você também tem. Não fomos projetados e nascemos assim. Não me importo com isso. É por isso que você e eu somos do mesmo tipo, e por isso você sentiu que nos conectamos. Eu também. Honestamente, acho que me senti parecido com você. Eu queria lutar um pouco mais, mas é uma pena. Certo. É. Uma pena. O que você acha? Quer que eu fique com você até você partir? Eu poderia fazer isso. Ah. Ah. Você não precisa. Só quero fechar os olhos assim. Não é algo que eu possa dizer como substituto para essa oferta, mas eu tenho. Tenho um pedido para fazer a alguém do mesmo tipo. Que? Posso? Você tem uma rajada. Normalmente, eles não ouvem um pedido só porque são do mesmo tipo. Eu sei. Estou pedindo demais, mas, por favor, cuidar dos meus irmãos. Isto é, fora das minhas habilidades, cabelo azul. Então, não consigo evitar. Ele olhou silenciosamente para o teto e abriu a boca. Eu não conseguia entender o que a besta azul estava pensando ou por que ele murmurou isso, mas mesmo assim ele disse os nomes deles mesmo no final. Serafim, Domínios, Tronos e eu. Ah! 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 Serafim. Dominions, Tronos e eu. Serafins, Domínios. Através de. Nos. É. E eu. A besta vermelha virou as costas para ele. Sera. Domi. Nos. Mi. Somos realmente do mesmo tipo, seu desgraçado. Por. Nos. Um. Ano. É. Em meio àquele belo lugar de luta e guerra feroz, eu vi a minha bolsa rolando, toda esfarrapada e esfarrapada. Nossa, acho que deixei a poção anestésica de lado. Regressor Instruction capítulo 747, até o fim. 5. Acho que realmente deixei isso de lado. Isso é um problema. Tentei capturar o fim dos querubins, que morreu como chamava seus irmãos, mas não consegui me concentrar em nada além da bolsa colocada perto dele. Ele estava tão despedaçado que eu não conseguia mais reconhecer sua forma, aparentemente representando meus sentimentos. Eu percebi sem precisar olhar para dentro. Provavelmente estava completamente destruído. Como minha bolsa poderia estar segura se até o laboratório cercado por energia divina estava arruinado? Shai-Ra, que caminhava depois de virar as costas, também olhou novamente, como se a bolsa tivesse chamado sua atenção. Ah! Pensando bem, ela também queria pegar aquela bolsa antes. Fiquei feliz que ela verificou a condição dela em vez de eu. Se a propriedade do item fosse mantida, talvez houvesse esperança. Ah! Está tudo em pedaços. Como se confirmasse que não havia esperança, ela simplesmente jogou tudo fora.
Nem precisei mandar mensagem para ir a perguntar. Uma das coleções de Kim Il-sung já havia perdido completamente a função de bolsa. Como ela disse, já estava em pedaços. Porra! Meu kit de alquimia também estava nele. Foi tão ridículo que eu quis recriá-lo, mas não consegui. Era um kit de alquimia lendário. A poção de sopro de dragão e a bomba de luz também estavam lá. Não, honestamente, tudo bem. Não gostei da situação em que teria que usar as poções de batalha. O mais importante era a poção anestésica. Ah! Foder! O que eu faço? Devo simplesmente entrar sem ele? Não seria aceitável entrar sem ele. Até agora, já tinha suportado dores comparáveis. Sinceramente, mesmo no incidente do Ito Solta, entrei sem uma poção anestésica. Era fácil usar meu corpo de forma descuidada. No entanto, Lei Keong daquela época e o Lei Keong atual eram diferentes. Honestamente, eu nem conseguia lembrar como Lei Keong se sentia nos primeiros dias, cheio de desejo de sobreviver de alguma forma. Disseram que, quando havia comida suficiente, a vida se tornava fácil. Os que mudavam eram os humanos. Não é um prazer ser esfaqueado no estômago. Lin Keong já estava livre há muito tempo de tais dificuldades. Ah, não coloquei um no quarto. Foi então que minha cabeça se apertou por um momento. O quê? Algo deu errado? Não. De qualquer forma, vou ter que passar em algum lugar e ir. Está perto. Parece que a Ian vai invocar isso em breve. Deixa pra lá, você já sabe disso melhor do que ninguém. Não é muito longe daqui mesmo. Vamos rápido. Ai. Vendo você dizer assim, parece que escondeu alguma arma secreta. É uma arma secreta. Uma arma secreta que me permitisse entrar no clima. Se eu estivesse com dor, não conseguiria me concentrar na cena em que precisaria derramar algumas lágrimas. Se houvesse um buraco no meu estômago sem anestesia para anestesiar a dor, o tempo provavelmente acabaria só com eu gritando. Não haveria tempo para uma despedida final. Uau, porra. Pensando assim, Querubins é realmente incrível. Se eu fosse ele, apostaria que teria virado de volta. Exatamente quanto tempo falta? Cerca de 1 hora. Já é tempo suficiente. Deve estar lá, né? Eu teria deixado lá, certo? Os pombos podem ter vasculhado meu quarto, mas a poção anestésica provavelmente estaria boa. Estava bem escondido. Como eles poderiam encontrá-lo? Quando cutucei o antebraço do Parque Deokigu, ele mudou de direção como um touro. Não demorou muito para chegar ao destino. Onde? Só vai um pouco mais. Depois de entrar no quarto, comecei a checar o interior imediatamente e, como esperado, vestígios de pombos eram visíveis. Eu nem conseguia pensar nisso como um quarto já, mas na verdade, não importava o que acontecesse com ele. Quando bati no chão, a fechadura foi desmontada e o chão rachou, revelando um pequeno galpão. Parque Deokigu, que tinha entrado comigo, estava fuçando como se estivesse impressionado. Logo ele me viu e assentiu. Você escondeu aqui? Sim. Tenho alguns para uso de emergência. 3 poções de sopro de dragão. Uma bomba de poção de luz. Além disso, era onde os itens que eu achava necessários para a sobrevivência eram coletados e armazenados. Embora o tamanho fosse pequeno demais para ser chamado de armazém, ainda assim não pude deixar de sorrir. Afinal, porra, quem estiver preparado vence. Ah, também guardei uma bolsa reserva. Se havia um pequeno problema, era que eu não conseguia ver a poção anestésica. Tentei vasculhar para ver se ele ficava mais para dentro, mas a poção verde que eu achava que estava guardada não estava lá. Que porra é essa? Por que não está aqui? As poções avançadas de cura e poções de recuperação de mana estavam todas lá. Além do conjunto avançado de poções de alquimia dos kits de sobrevivência, e catalisadores que não foram oficialmente vendidos estavam lá. Onde está? Pensei se não tinha guardado só esse, mas não podia ser. Claro, não demorou para eu perceber o que estava acontecendo. Uau! O que agora? Eu realmente. Isso é ridículo. Aconteceu alguma coisa? Leiji. Foder. Você. Sério. Se alguém a tivesse levado, não seria óbvio quem foi o culpado? Uau. Realmente. Aquela mulher. Como ela pôde fazer isso? Porra, você passou dos limites. Você não tem educação? Isso é simplesmente errado. Enquanto virava a cabeça apressadamente, pude ver Dominions deitados cobertos de cicatrizes. O corpo de Xuejin também não parecia bem. Parece que houve uma grande batalha feroz enquanto eu não estava olhando. Não, eles ainda estavam cravando suas lanças um contra o outro. A Fuja,
Yejin. Não posso fazer isso. Houve muito progresso, na verdade. A alma saqueada apareceu e mandou ela fugir. É essa a história. Não é uma imitação pobre do Don Quixote. Você já enfrentou as probabilidades, né? Não. Qual é o significado da alma saqueada entrar de repente no corpo dos Dominions? Fujo enquanto eu seguro esse corpo. Rápido. Eu nunca consigo fazer isso. Porra, sério. Isso é abominável. Sério. Como uma pessoa pode ser tão nojenta? Essa expressão parecia ser a mais adequada. Mesmo que eu só olhasse o essencial, conseguiria uma estimativa. Essa mulher também era famosa por não conseguir tolerar a dor. Parecia estranho vê-la se movendo com buracos perfurados por todo o corpo. Mesmo que compartilhasse a dor com Dominions e Ronove, aposto que Lei Ji não suportaria tanta dor. Seu corpo não tremia e, honestamente, ela não parecia sentir agonia. Qualquer um podia ver que ela tinha a aparência de alguém que tomou uma poção anestésica. Sua atuação não era ruim, já que seu corpo tremia como se fosse realmente doloroso, mas vendo do ponto de vista de alguém que sabia a verdade, seus jeitos eram desprezíveis. Yejin não precisa se sacrificar por mim. Sim. Como esse homem disse, eu sou. Ninguém não vale a pena salvar no mundo. Eu acredito nisso. Yejin, não se deixe enganar. Realmente. Você tem que ver aquela raposa. Ela é abominável. Tanto que até me assusta. Uau! A Ji não me contou. O que ela te disse? Às vezes. O que ela disse. Outros podem sentir o que nós não sentimos. Olha esses olhos nojentos. Achamos que somos os melhores, mas às vezes não. Você não disse aquelas falas. Isto é. Quando você me disse isso, eu não entendi do que você estava falando, mas acho que agora entendo. É o mesmo com o vice-mestre da guilda Qilong. Primeiro de tudo, gostei que ela tenha me mencionado. Além disso, ela me chamava de Qilong. O vice-mestre da guilda se descreve como alguém que não sabe ceder, mas isso não é verdade. Ele é uma pessoa mais calorosa e responsável do que qualquer outra pessoa. Ele sabe melhor como se sacrificar pelos outros e entende o que são concessões reais. Ah, vale a pena ouvir essas coisas. O mesmo vale para você. Embora você se despreze e menospreze, você é alguém muito maior do que pensa. Você é uma pessoa mais gentil e calorosa do que imagina. Isso está errado. Ela realmente não é. Se ela fosse gentil, não teria tomado minha poção anestésica. Não. Não. Eu estou certo. Estou te contando isso porque tenho certeza. Você não precisa se menosprezar assim. Você não precisa se julgar tão negativamente. Foi você também quem disse que é bom ouvir os outros. Você pode se libertar. Não, eu vou te libertar daí. Mais uma vez, vi Xuejin avançando com sua lança. Dominions estava revelando sua verdadeira identidade como se estivesse caminhando para o clímax naquele momento. Ver Lei Ji, que disse que não precisava fazer isso, chorando, e Xuejin, que estava cheia de tenacidade para salvá-la, me deixou tão desconcertado que nem consegui dizer nada. O que essa mulher pensa sobre os sentimentos das pessoas? Xuejin não parecia abalada, mas estava. Embora ela não parecesse que fosse quebrar, eu sabia que ela mal estava segurando. Lei Ji, que tomou a poção anestésica, foi firme. Ela só dizia para ela fugiram que agora estava tudo bem, mas honestamente não parecia estar bem. Não, achando que isso era atuação, fiquei perplexo. Não, droga, o que eu faço sem minha poção anestésica? Se até mesmo a única garrafa restante já havia sido consumida, realmente não havia mais outra opção. Suspirar. Suspirar. Yejin. Eu. Não acho. Eu posso. Eu não tinha certeza se ela sequer percebia como eu me sentia, considerando que ela estava ocupada filmando um filme lá. Eu não conseguia entender o que diabos estava acontecendo. Eu sabia que era mais ou menos esse tipo de ambiente, mas era difícil acompanhar o desenvolvimento. Uma coisa era certa. Xuejin e Lei Ji estavam localizados na última sala de controle restante. Lei Ji, que era perspicaz, guiou Xuejin até aquele lugar. Ah! Droga, isso vai começar. Antes mesmo de pensar em outras medidas, Xuejin estendeu sua lança. Houve um barulho alto, e chegou uma mensagem da gerente Kim Yong. A operação foi bem sucedida. Não. Espere um minuto. Acho que ainda não devemos ter sucesso. Virei olhar rapidamente, mas Jungaian já tinha terminado o encantamento. Jungaian ergueu seu cajado,
E visões irreais começaram a surgir nos meus olhos. Um círculo mágico cobrindo toda a área norte, um enorme muro que lentamente começou a ser invocado, e heróis e líderes continentais apareceram aos poucos. Avançar, heróis aliados à luz. Vamos proteger o continente. Oscar, o líder revolucionário do estado, foi o primeiro a pular do muro com uma espada. Não. Ainda não. Por Benignore. Não deixe nenhum vivo. O Papa Basileia e os Santos Cavaleiros, que gritavam no momento, saltaram para a batalha com determinação desesperada. Espera. Chegou a hora de retribuir o favor. Era Pristina, de um país neutro que eu não via há muito tempo. O que há com vocês? Por que vocês estão fazendo isso em grupo? Foder. Se você vai retribuir o favor, não deveria ter vindo agora. Vamos vencer. Nunca vamos perder. Até o líder da república gritou como se estivesse embriagado com o sentimento do continente. Pela verdadeira unidade. Não fiquem unidos ainda. Porra. Elios da Associação Multirraça. Já esquecemos muitas coisas há muito tempo. Vamos lutar para recuperar o tempo perdido. Não, só esquece. Eu preferia que ele não aparecesse, mas até os lagartos apareceram. Até Kim Il-sung segurava uma espada e fazia uma expressão determinada. Eu podia vê-lo olhando para a arma e assentindo. Porra. Ainda não, seus desgraçados. Ainda não. Il-sung. Ainda não estou pronto. Eu não. A espada de Kim Il-sung parecia mais ameaçadora do que o normal. Vamos ganhar. Ainda não. Uma guerra ideológica na escala dos mitos estava se desenrolando diante dos meus olhos. Porra. Regressor Instruction capítulo 748. Até o fim. 6. Vi dragões gigantes cobrindo o céu. O número deles era tão grande que eu até me perguntei se realmente havia tantos assim no continente. Dezenas de anjos tentaram interceptar os dragões. A batalha caótica e feroz no próprio ar era uma visão indescritível. Claro, era ainda mais colorido do que cenas misturadas com gráficos nos filmes. À medida que o número de anjos se tornava cada vez mais difícil para os dragões controlarem, os elfos continuaram a disparar flechas para ajudar os répteis voadores. Alguns dos anjos que se aproximavam dos dragões caíram no chão, e os dragões esmagaram seus corpos com suas enormes presas e garras. Quando seus sopros contendo energia concentrada foram disparados, os pombos imediatamente se espalharam no ar e, claro, os que foram pegos pelo efeito secundário derreteram imediatamente no local. A situação de guerra, no entanto, não era vantajosa. Os dragões que caíram porque não resistiram ao ataque dos pombos também eram visíveis. Não sabia se podia dizer que era um alívio, mas percebi que Dialogia ainda estava bem, e ela, como o resto de seus parentes, continuava a liberar seus sopros. Anões e outras raças também pulavam das muralhas com espadas e machados. Achei que a melhor forma de descrever era que eles colocaram todo o esforço nisso. Era literalmente uma batalha que decidiria a vida ou a morte do continente. Vamos mostrar nosso poder para esses demônios. Temos que fazê-los perceber que o continente unido é poderoso. Atacar. Atacar. Não pare de se mexer. Continue atirando. Não recue. Este é o final. Como a guerra estava acontecendo em todo o norte, tornou-se difícil conseguir uma visão mesmo com o telescópio. Batalhas em grande escala continuavam simultaneamente. Os soldados do Estado e os cavaleiros sagrados enfrentaram o inimigo com o poder divino, e os soldados da República despejaram magia. Achei eles lindos, as enormes explosões que reverberavam a atmosfera em rápida sucessão e os flashes coloridos incomuns que apareciam por toda parte. A cena em que os heróis do continente enfrentaram o inimigo em seus respectivos locais não podia ser descrita. Jung-Nin, acho que deveríamos sair rápido. Droga, eu também sei disso. Seria só a imaginação minha sentir que todas as circunstâncias estavam forçando meu sacrifício por algum motivo. Tentei ganhar tempo, mas Park, Ji, Lei, os três irmãos já estavam prontos para fugir dali, e eles já tinham começado a correr antes mesmo que eu pudesse dizer algo. Ah, porra, acho melhor eu só entrar. Eu queria encontrar outro caminho, mas estava difícil no momento. Não tenho tempo. Preciso me arrumar. Eu não sabia quando o momento chegaria. O resultado que se via através de Yuno Kazugano estava se tornando cada vez mais realidade. Só pelo fato de dragões terem aparecido, o quebra-cabeça já estava montado. Ainda não consegui imaginar a Eihai lutando com uma lança cravada nela, mas ela correria imediatamente desde que a guerra final havia começado. Se ela lutasse um pouco,
Se machucaria, e essa parte da cena poderia se tornar realidade. Não consegui ver Rafael, mas ele provavelmente entraria no campo de batalha externo com a Guilda da Amizade em breve. Genorgia e Jungayan também. Era apenas uma questão de tempo até que Jungayan, que incorporava a própria magia tremenda, recuperasse seu poder mágico e também avançasse para o campo de batalha. Jungayan. Ainda não. Não. Eu consigo. Não deveria, Jungayan. Você precisa se recuperar um pouco mais. Ela parecia querer entrar no campo de batalha imediatamente, mas eu podia vê-la mordendo os lábios sob a pressão dos avós da torre mágica ao seu redor. Certo. Você deveria descansar um pouco mais. Logicamente falando, se um humano comum tivesse usado tanta magia assim, teria morrido instantaneamente. Nem se poderia ter usado isso em primeiro lugar. Eles explodiriam durante a implementação. Ela entendia melhor do que ninguém que estava se forçando demais, mas eu apostaria que a pausa dela não duraria muito de qualquer forma. Porque ela recupera o poder mágico rapidamente. Genorgia, como chefe final, ainda fingia ser severo depois de liberar os golpes. Faltavam 3 horas para Jungayan recuperar totalmente sua capacidade mágica. Não, cerca de 5 horas. Dependendo da situação, pode ser considerado um período longo ou curto. Ah! Droga, minha poção anestésica. Foder. Ah! Senti que estava numa situação em que precisava tomar uma decisão evitável, o que deixava minha boca amarga. Continuei tentando me convencer de caminhos estranhos. Por exemplo. Não, mas como posso convencê-lo em tão pouco tempo? Isso não vai mudar no futuro. Até isso. A questão era, não deveria ser o momento certo. Mesmo que eu chegasse a tempo no local do Kim Il-sung, o cenário só seria concluído quando ele me esfaqueasse. Ah, foi tão repentino que nem consegui organizar minhas falas. É muito estranho. Não posso simplesmente soltar isso de repente. Eu sou lixo mascarado. É estranho se eu falar assim. Será que ele vai acreditar em mim? Tenho certeza que ele não vai acreditar, e no fim, ele não vai me esfaquear. Não estamos ficando sem tempo. Foder. Não deveria alguém estar ao meu lado e me ajudar. Não tenho tempo suficiente para prepará-lo. Claro, havia alguém que poderia ajudar. Havia o pombo que se lembrava do que aconteceu na primeira rodada. No entanto, se ele encontrasse Kim Il-sung, Il-sung pode perder de novo. Não era que eu não acreditasse no nosso regressor, mas, na verdade, o Serafim era como o contraponto de Kim Il-sung só que pela existência. Isso significava que poderia haver uma morte inesperada antes mesmo de eu poder dizer algo. Claro, o Kim Il-sung atual parecia um pouco diferente, mas simplesmente não. Mesmo que uma situação em que Kim Il-sung confrontasse Serafim fosse criada, era duvidoso que o pombo se tornasse como os avós que falavam de velhas histórias. Surpreendentemente, havia a possibilidade de ele conseguir fazer isso, pois havia muito o que conversar. A primeira coisa que veio à mente foi se havia necessidade de apostar assim. Talvez faça mais sentido encontrar outro caminho. Eu poderia levar Kim Il-sung para os Serafins o máximo possível. Ou eu poderia simplesmente encontrar outra direção para o mesmo final pouco a pouco. Se eu tivesse que procurar outra pessoa, quem poderia ser? Quem não se sentiria culpado? Jungayan? Talvez fosse possível. Ela tinha um senso básico de culpa em relação a Ansora, mas, essencialmente, Jungayan era ousado. Se espadas de cor platina se destacassem, havia uma grande possibilidade de que o número fosse muito pequeno. O problema era: vai demorar um pouco mais para ela recuperar o poder mágico. Uma das questões importantes era se eu conseguiria ganhar tempo suficiente até que ela estivesse pronta para entrar na batalha. Isso me lembrou que só havia um método, e não havia outro jeito. Enquanto eu virava lentamente a cabeça, o campo de batalha quente chamou minha atenção novamente. No geral, parecia que estavam pressionando, mas ninguém podia garantir como a guerra atual seria revertida. Diferente do anterior, quando a guerra de guerrilha só prejudicava internamente, os humanos se entregavam abertamente de tudo, então eu não podia desrespeitá-los descuidadamente. Mesmo sem as instruções de Serafim, não era estranho se uma torre de controle já tivesse sido construída. Como se meus pensamentos estivessem certos, vi pombos se movendo cada vez de forma mais orgânica. Durante Varian. Pedido de apoio. Ligue para apoio. Do final do templo e das muralhas, havia sinais de que a guerra seria revertida pouco a pouco. Não tenho escolha a não ser fazer isso para proteger o continente, porra.
deixando o método de lado. A princípio, parecia uma situação em que Lei Keong precisava tomar uma decisão e se sacrificar. Ao desviar o olhar, vi Kim Sung entrando no campo de batalha e abatendo os anjos. O jeito como ele estava constantemente balançando a espada e mudando a situação da guerra me deixou boquiaberto. Uau! Nosso Sung é definitivamente forte. Sua espada certamente era mais afiada, quase como se ele tivesse decidido acreditar um pouco em si mesmo. Diferente de antes, quando o poder de Lúcifer era ativado aleatoriamente, a espada de Kim Sung estava poderosa no momento. Eu estava preocupado se ele estava se perdendo de novo, mas consegui vê-lo abrindo a boca quando teve a chance. Onde está Keong? Vou fugir com Deokegu. Não se preocupe. Logo chegaremos à torre de controle. Você não precisa vir por aqui. Primeiro, a situação ali. Ele está mesmo bem? Sim. Estamos quase lá. Acho que também vamos encontrar a rainha mercenária, então não se preocupe e jogue na batalha. A situação da guerra não é tão boa. Não fica longe de onde você está agora. Esse lugar vai ficar bem. Na verdade, não. Você precisa de muita ajuda aí. Para ser honesto, parecia um campo de batalha onde Kim Sung não era necessário. Kim Sung já havia lidado com os pombos nomeados de nível intermediário ali, afinal. Ele também sabia como poderia se mover de forma mais eficiente nessa situação. Era mais vantajoso lidar com aqueles um pouco mais fortes do que lutar com pombos comuns. Era isso que ele poderia pensar. Não, ele definitivamente achava que precisava fazer algo mais importante do que isso. Como esperado, ele assentiu e abriu a boca. Localização dos serafins. Porra. Não sei. Ainda não confirmei. Na verdade, estava sendo confirmado, mas... se eu contar de novo e ele perder, estaremos no mesmo lugar. Você não precisa se preocupar. Não estou preocupado. Não estou preocupado. É sobre compatibilidade. Sung não pode vencer Serapim. A compatibilidade é uma pena. Agora que organizei uma unidade para ir até lá, acho melhor focar no outro lado. Acho que o Partido dos Guerreiros da Espada Sagrada está pronto. Rafael também está em boa forma. Não. Tudo bem. Eu definitivamente posso vencer. Não. Você não pode vencer. Você não pode vencer mesmo renascendo. Você acha que se perdoou pelos seus pecados? Só estou dizendo que a culpa que você tem é um problema com o qual não posso ajudar. Claro, poderia ter trazido você de volta à vida, mas é só por um momento. As feridas inscritas em caras como Kim Sung nunca desapareceram. Se eu achava que a espada do juízo não cairia, queria dizer ali que foi um erro. É impossível. Acho que seria melhor conversarmos depois. Entrarei em contato com você novamente assim que entrarmos na torre de controle. Instruções virão do posto de comando para novas instruções, então mantenha a linha de frente sem desmoronar até lá. Eu definitivamente posso ganhar. Ah, sim. Sim. Você vai. Você pegou a doença dos protagonistas. Os personagens principais geralmente são assim. Você acha que pode vencer se desafiar novamente o inimigo que perdeu uma vez. Mas a realidade é diferente. Não significa não. Não é porque eu tenha medo de furar um buraco na nave agora, mas a batalha em si não será estabelecida. Foi então que ele abriu a boca novamente com uma expressão séria. Se a Keong me ajudar, eu posso vencer. Isso não significava que ele poderia vencer se eu torcesse por ele. Não tem como eu perder. Entendi imediatamente do que Kim Sung estava falando. Bati lentamente nas minhas coxas com os dedos e calculei as chances, e achei que não seria ruim. Existe uma possibilidade. Valeu a tentativa. Se eu achar que ele não pode fazer isso durante a luta, posso simplesmente mandar o grupo do Guerreiro da Espada Sagrada. Na verdade, as chances disso eram surpreendentemente pequenas. Não parecia que ele perderia, não importava como eu pensasse. Depois de interromper a mensagem de voz por um momento, comecei imediatamente a falar com Park Deokegu. Deokegu. A conversa acabou? Me apoie com seu escudo. Deixe eu sentar aí. O que quer dizer correr nesse estado? Só até chegarmos ao departamento de comando. Não há inimigos por perto mesmo. Ainda assim, só faça. E peça para todas as suas tropas trazerem todos os espelhos de mão da deusa que tem. E peça para Jeong-eun consertar os espelhos de mão da deusa em. Entendido, vice-mestre da guilda. Ah, você veio na hora certa. Então. Sim. Você só precisa manter o espelho da mão da deusa fixo com poder mágico.
Vou checar enquanto me move. Então, por favor, permaneça na posição o máximo possível. Anotado. Eu podia ver os espelhos de mão levitando lentamente. O espelho de mão, sem tela, começou a acender. Kim Sung, refletido no telescópio, prendia a respiração. Ele foi visto rindo, aparentemente pronto para fazer o que precisava. Eu falei. É um pouco longe. Tudo bem. Eu vou pegar os pontos. Ok. Vamos nessa. Boa sorte. Você também. Eu podia ver o vasto campo de batalha num só olhar. Regressor Instruction capítulo 749. Até o fim. 8. Vi um vasto campo de batalha. Mapas que poderiam ser considerados toda a parte norte do continente começaram a aparecer à vista. Eu não conseguia ler exatamente, mas uma coisa era certa: todas essas coisas estavam preparadas para o herói único na tela. Era uma cena que eu não conseguia entender. O que você vai fazer? Todas as situações não faziam sentido. Porque o cardeal honorário estava tirando o espelho da mão da Deus e olhando para o campo de batalha. Pois o que ele estava falando com o mestre da Guilda Azul? Porque os membros da Guilda Azul olhavam para isso como se esperassem algo. Eu não conseguia entender nada disso. Claro que eu já tinha ouvido falar. Tio Park, não, o Capitão Park Deokegu já me contou sobre isso antes. Não temos com o que nos preocupar. Se Ingnin e o mestre da guilda unirem forças, eles se tornam invencíveis. Sinceramente, também não sei como isso é possível. Depois de algumas explosões, alguns estrondo e rangidos, tudo será resolvido rapidamente, então não se preocupe muito. Era difícil de entender. Como de costume, achei que ele estava exagerando, então não ouvi, mas enquanto assistia aquela cena, o post que li no Benignore Net passou pela minha cabeça. Achei que era um post só para chamar atenção porque o Dong Nick postou, e foi um post que esqueci porque saiu em poucos minutos. O que dizia mesmo? Era uma história sobre o mestre da Guilda Azul durante a guerra com a República. Para ser preciso, era a história daqueles que passaram juntos por aquela guerra. Dizia que o cardeal honorário estava usando o campo de batalha apenas para o mestre da Guilda Azul. Lembrei que recebeu inúmeros comentários em muito pouco tempo. Claro, a maioria delas eram histórias não comprovadas e vazias. Que quando as pessoas entoavam feitiços de cura e recuperação de vida no ar, o mestre da Guilda Azul aparecia. Que quando uma flecha era disparada em uma dimensão aparentemente vazia, ela perfurava o coração do comandante inimigo. Era como um testemunho de um milagre. Claro, todas as guildas com algum tamanho tinham torres de controle e entendiam muito bem o que podiam fazer. Independentemente de batalhas pequenas ou grandes, eles contribuíam para várias batalhas e, na verdade, guildas famosas frequentemente tinham postos de comando competentes. Mas essa história parecia irrealista demais. Aqueles que viveram como aventureiros no continente entenderiam o quão vazio estava o posto. Isso era realmente possível. Não ri, dizendo que isso fazia parte do trabalho de idolatria do continente. Você está impressionado? Ah, tio é. Não, comandante. Dê desculpa. Não estou te repreendendo. Sim. Bem, é realmente uma visão fascinante. Também não é uma cena familiar para mim. É a primeira vez que vejo o vice-mestre da guilda assim. Provavelmente é a primeira vez que Deokegu e Ri também veem isso. Ele sabia. Mas sabemos o que eles vão fazer. O quê? Se você olhar para ela, vai perceber. Ele até achava que era confiável. Não parecia que eu era quem tinha se tornado anormal. Que diabos é isso? Não queria dizer que era ridículo, mas não era uma visão comum. O cardeal honorário sentava-se com as pernas cruzadas sobre um grande escudo, e o tio Park segurava o escudo como se fosse um deus. Os espelhos de mão da deusa de toda a unidade retransmitiam diferentes cenas, e o estudioso mago Wang Jeong os levitava no ar. A forma como se moviam, cercados por magia protetora e escudos em caso de ataque inimigo, parecia que transportavam carga importante. Eu não teria visto essa cena se não tivesse feito parte da unidade também. A situação da pequena sala de controle era assim, e a tela fluía rapidamente. O que é isso? O que foi refletido na grande tela feita ao anexar 8 pequenos espelhos de mão da deusa? Era simplesmente uma paisagem passado rapidamente. Era como a paisagem que se vê ao dirigir um carro ou a que se vê ao embarcar em um trem. O que era um pouco diferente era que o ambiente havia mudado além da imaginação, e não era fácil reconhecer, provavelmente por causa da tela se movendo tão rápido. O motivo de eu perceber o que era foi por causa da tela ao lado. Um homem se movendo incrivelmente rápido foi exibido.
Talvez. Era a vista que o mestre da Guilda Azul observava. Sério? O campo de batalha que Kim Un-sung, chamado de espadachim do pôr do sol, estava presenciando. Ah! Abri a boca surpreso, e a situação começou a mudar de momento para momento. Quinta unidade. Preparem-se, curandeiros. Un-sung, pode ir direto. Enviei a localização do alvo nomeado e todas as linhas de movimento esperadas. Eu podia ver o espadachim do pôr do sol empunhando sua arma. A cada golpe, o sangue dos demônios com máscaras angelicais respingava enquanto caíam. Num piscar de olhos, ele já havia ido para outro lugar. Parecia que ele estava usando até magias de teletransporte. Eu podia ver o corpo do mestre da Guilda Azul brilhando na tela em terceira pessoa ao lado. Claro. O que se refletia na visão do mestre da Guilda Azul era um sacerdote da quinta unidade olhando para ele com uma expressão perplexa. Não. Caminho. Besteira. Antes que as palavras perplexas do sacerdote pudessem ser ouvidas no espelho da deusa, o espadachim do poente do sol já havia seguido em frente. Achei que finalmente conseguiria entender a história que li no post. Abrindo as asas, ele voou no ar enquanto desferia múltiplas ofensivas. A poucos metros, a luz emitida pelos demônios era direcionada ao mestre da Guilda Azul. Isso não é perigoso. No entanto, a luz do espadachim do pôr-sol não foi abalada. Por quê? Ele já havia recebido ordens para ignorar há alguns segundos. Como o cardeal honorário previu, e como o espadachim do pôr do sol acreditava, uma grande parede começou a se formar no ar. A magia de proteção bloqueou a luz emitida pelo demônio, e a luz do espadachim do pôr do sol saiu novamente do campo de batalha. Mais uma vez, o rosto do mago, olhando para sua mão com um sorriso confuso, era visível. Claro, ela fez essa expressão. Afinal, a única ordem que o bruxo recebeu foi colocar magia protetora no ar em um horário determinado. Não havia hesitação no jeito como ele se movia como louco. Entrada na base avançada 24. Alguma previsão? Pode falar. Sim. Claro. Parecia que ele o levou para um lugar perigoso. Isso é perigoso. Eu imaginei. Mesmo para si mesmo, que aprendeu as táticas por escrito, a situação de batalha da base avançada 24 parecia extremamente desequilibrada. Não, era mais preciso dizer que estava cheia de anjos. Foi quando a visão da tela vista pelo espelho de mão ficou borrada. Nada se refletia nela, quase como se houvesse neblina. A mesma coisa aconteceu com a visão do espadachim do pôr do sol. Mal conseguia ver o que estava à sua frente, muito menos enxergar nem mesmo 3 metros à frente. Consegui rapidamente entender por que tal fenômeno apareceu. 8 cadeiras do Estado. Invocador da névoa. Xiang Guanghui. O cardeal honorário deve tê-lo enviado. Naquele momento, abri a boca para a magia que cobria toda a base avançada 24 com neblina. Numa situação ainda mais intrigante, eu puxei os cabelos. Era algo que eu conseguia entender pensando um pouco. Tudo o que eu precisava fazer era calcular o tempo que levaria para lançar um feitiço dessa escala. Pelo menos 10 minutos. Parecia que ela havia entoado o encantamento, que levou pelo menos 10 minutos antes. Isso significava. Ele sabia. O cardeal honorário sabia. 10 minutos atrás, ele esperava que o espadachim do pôr do sol entrasse na base avançada 24. Ele sabia que levaria exatamente 10 minutos para ir da base avançada 30 até a base avançada 24 e que não haveria erro nesse tempo. O futuro. Só podia ser explicado dizendo que ele estava olhando para o futuro. Fazia mais sentido pensar que ele estava realmente fazendo algo tão irreal. Isso é possível. Se ele não estivesse olhando para o futuro, isso não seria possível. Considerando todas as variáveis do campo de batalha que mudavam constantemente a cada momento, ele fazia o julgamento mais razoável e emitia ordens. Para alguém que se move nessa velocidade, seria possível calcular e julgar tal guerra com o cérebro humano. Não. Qualquer um conseguiria capturar algo que se moveu assim em primeiro lugar. Ele não estava realmente olhando para o futuro. Olha, mesmo agora. Ele está aparecendo. No ar. O mestre Davi Seguilda frequentemente olhava para o ar. Não sei o que ele consegue ver, mas... O que seria? Tio. Ele deve estar olhando para o futuro. Olha só. Atirador, prepare-se. Solte as setas nas coordenadas que enviei no meu sinal. Sim. Mestre da Guilda do Vice Azul. Quanto tempo? Agora mesmo. Peguei. Olha só. Quem elevou a reputação de Duan em combates de longa distância, o atirador Weihan, junto com o invocador de névoa Xiang Guan e dos 8 assentos do Estado,
Dispararam flechas para o alto. Mais de 100 raios de luz eram sugados pela névoa de uma vez. O atirador que constantemente puxava a corda do arco não demonstrava dúvidas. Os resultados imediatamente começaram a aparecer na tela em primeira pessoa do espadachim do pôr do sol. Uma flecha acertou a cabeça de um demônio bem na sua frente. O mesmo valia para dois ao lado dele. A névoa obscurecia sua visão, mas os raios de luz criados pelas flechas continuavam a atingir os pombos. Se ele tivesse atirado um pouco mais tarde, aquela flecha teria sido direcionada ao espadachim do pôr do sol. Se a velocidade para chegar ao ponto fosse maior, uma flecha também teria ficado cravada em sua cabeça. Ele se movia sem hesitar. Mesmo sob a chuva de flechas criadas por aliados e inimigos, o espadachim avançava constantemente pela névoa. Claro. 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 Ele não estava com medo. Será que ele realmente não tinha medo de nada? Um sorriso podia até ser visto nos lábios do espadachim que atravessou a névoa. Olhando um pouco para o lado, viu o rosto do cardeal honorário. Ele estava com um sangramento nasal e sorria feito louco. Parecia que estava se divertindo. Ele parecia gostar de fazer coisas loucas no vasto campo de batalha. A boca do cardeal honorário, que parecia segurar o riso, estava me incomodando. Era difícil imaginá-lo rindo alto, mas se eu o deixasse sozinho, parecia que ele ria como quando conheceu tio Park. Base avançada a 21. Entre. Entendido. Ele comandava 1/5 do campo de batalha. Achei que agora sabia porque o mapa de todo o norte estava exibido. Senhorita Kim. Você precisa se preparar. Vamos sair do templo agora. Ah. Sim, tio Park. Levante o escudo. O escudo. Sim. Isso mesmo. Levante o escudo. Avanço. Avanço. Magia inimiga à direita. Granada inimiga à direita. Bruxos, continuem entoando os feitiços. Não me deixa louco. Só vá em frente, porco desgraçado. Foi a voz do cardeal honorário agora há pouco. O que aconteceu, Kilong? Por um minuto, a comunicação. Não é nada. Cumpra sua missão. Roger. Magia chegando. Magia. Apenas siga em frente. Olhei para o lado onde a magia cairia e para o local onde estava o cardeal honorário, mas ele ainda murmurava. Parecia que ele não podia se importar com outras coisas. Jung-Nin só me disse para ir na frente. Pode ir em frente. Pode ir. O quê? Que? Realmente? Foi um acerto direto. Vá em frente. Avanço. Não hesite e siga em frente. Tudo bem entrar assim, tio A. Pode falar. Rápido. Não fique para trás. Rápido, agora. Ir. À frente. Kiri, sério? Avance. Quando ouvi a ordem, apenas a segui. Corri de olhos fechados, mas não consegui ouvir a explosão. Quando abri os olhos lentamente, vi as costas do espadachim do pôr do sol, que tinha grandes chifres e suas enormes asas abertas. Ele havia bloqueado o ataque que havia caído sobre nós. Quando você chegou tão longe. Kilong. Você está bem? Próximo. Sim. Autorizado. Logo, ele virou um ponto à distância e desapareceu. Kim Sung Lee e Kilong trocaram olhares brevemente, mas logo o cardeal honorário voltou a olhar para o espelho de mão, e o espadachim focou no campo de batalha. Eu poderia ter certeza. Aqueles dois não são humanos. Devem ter sido existências escolhidas por Deus. Caso contrário, isso não seria possível. Regressor Instruction capítulo 750. Até o fim. 9. Ah, droga. Minha cabeça dói muito, de verdade. Eu já esperava que não seria fácil, mas tive que admitir que a dificuldade foi maior do que eu imaginava. Uau. Merda. Eu realmente não podia me dar ao luxo de me importar com outras coisas. Numa situação em que eu podia dizer que tudo o que podia fazer era seguir os movimentos de Kim Il-sung, até Park Deok-gu falando ao meu lado parecia irritante. Era o Il-sung agora há pouco. Você não acabou de vê-lo? Foder. Foi Kim Il-sung. Quando ele chegou. Estou dizendo que não vejo limite. Eu não disse isso antes. Quando vocês dois estão juntos, são invencíveis. Quer dizer, eu entendo, então fique quieto um pouco. Ufa. Nossa. Fiquem quietos. Ah. Ok. Que? Não é nada. Mesmo quando meu tempo foi tomado por aquele porco por um momento, o campo de batalha não parava de mudar constantemente. Porra, achei que ia funcionar. Não só consegui o telescópio de Lune, como também houve um aumento nas minhas estatísticas intelectuais. No entanto, parecia que eu estava convencido.
Não era ridículo sentir falta de Kim Il-sung enquanto dirigia Rafael. Fui eu, não Kim Il-sung, quem não estava preparado. O carro que recebeu algumas melhorias não era suficiente para um piloto chamado Lee Ki-yong comandar. Claro, eu tinha uma desculpa. Havia mais espaço para cobrir. Kim Il-sung, que tinha grandes asas pretas, não estava mais limitado pelo espaço. Isso significava que o chão de terra não era o único lugar que Kim Il-sung poderia usar como campo de batalha. Todo o vasto céu não era diferente do território de Kim Il-sung. Em outras palavras, eu tinha que cobrir a frente e a parte de trás do cara, além da parte superior e inferior. O ataque podia cair de cima, ou uma flecha podia subir de baixo, então senti que me faltava visão. Droga. Foder. Foder. Certo, porra. Isso é uma desculpa. Isso é só uma desculpa. O motivo pelo qual não consegui usar 100% do potencial dele foi minha própria incompetência. Aposto que Kim Il-sung poderia se mover mais rápido e neutralizar inimigos de forma mais eficiente. Até agora, eu achava que estava tirando tudo dele, mas naquele momento, eu sabia que não era o caso. Você está bem? Você está bem? Ele podia se dar ao luxo de falar. Ele até tinha tempo para se preocupar tranquilamente com os outros. Ele teve tempo suficiente para ver o que está acontecendo comigo. Demorou apenas alguns segundos para ele pausar, mas não podia ignorar as consequências desses segundos e o quão importantes esses segundos eram. Não era óbvio. Aposto que ele deve ter pensado que poderia preencher o atraso com suas habilidades pessoais. Não surpreendentemente, enquanto Kim Il-sung acelerava cada vez mais, parecia que ele dizia que ainda podia se dar ao luxo de fazer mais. Ele até estava mostrando uma expressão desconfortável. É muito irritante. Realmente. Você não está satisfeito. Isso não é suficiente. Parecia querer dizer que podia se mover mais rápido. É só isso que você tem. Ele parecia estar pensando assim. Queria acelerar um pouco o ritmo, mas nem isso foi fácil. Não fazia sentido usar essa tática a menos que eu conseguisse 100% de eficiência do nosso regressor. Não foi engraçado? Era a torre de controle que limitava o movimento das tropas e não podia aproveitar seu máximo potencial. A possibilidade era baixa, mas se eu fosse Kim Il-sung, talvez tivesse planejado abandonar Lee Ki-yong. Ah, Ki-yong também está inútil agora. Que tal encontrar outra pessoa? Claro, eu sabia que Kim Il-sung não diria isso, mas comecei a ficar irritado. Isso não é suficiente. Mesmo assim, imediatamente toquei no espelho da deusa. Eu sabia que esse era meu limite, mas isso não me impediu de tentar. Eu transmitia coordenadas continuamente e dava missões para Kim Il-sung, que havia chegado à próxima base avançada. Também não esqueci de capturar o campo de batalha aos meus olhos. Olhei para o espelho da mão da deusa à minha frente, que era mais confortável de ver. Quando me virei um pouco, notei as pessoas montando a sala de controle em alta velocidade. Foi então que percebi que tinha descido do escudo de Park Deok-gui sentada em uma cadeira, mas nada mudou. Afinal, as coisas que eu precisava fazer já estavam decididas. Certo. Foder. O ambiente era ruim demais antes. Foi, né? O campo de visão era muito estreito, e era uma sala de controle temporária. Esperar. Foder. Esperar. Vou me sair bem desta vez. Mais uma vez, capturei a tela nos meus olhos. Uma visão multiângulo, parecida com olhos de mosca, entrou na minha cabeça de uma vez. Claro, não foi fácil processar a enorme quantidade de informações que chegaram instantaneamente. Kim Il-sung estava constantemente se movendo enquanto eu rodava o programa na minha cabeça. No fim, não tive escolha a não ser dar uma missão vaga. Depois de enviar algumas coordenadas para Kim Il-sung, ajustei a situação ao redor dele para seu benefício. Poderia ter sido perigoso, como andar na corda bamba, mas eu deveria fazer assim por enquanto. Ki-yong. Estou enviando. Porra, espera. Quem estava na base avançada a 21? Quem estava mais próximo de nós? Park Yeon-joo. Foi a Park Yeon-joo. Com uma das mãos, toquei no espelho e, com o telescópio, procurei o mestre da guilda do Cisne Negro. Como esperado, vi ela lutando ferozmente com os pombos. Como no caso de pegadinha de Park Deok-gu, a forma como ela continuava a disparar armamentos pretos certamente não faltava. Ela era uma das 8 cadeiras do estado, afinal. Park Yeon-joo. Il-sung vai para lá. Assim que ele se juntar, siga com ele para os pontos que enviei. Hein? Não havia tempo para expressar perguntas.
Kim Il-sung passando logo de frente já teria se refletido em sua visão. Park Yeon-jo respondeu imediatamente, e percebi que estava usando o mestre de guilda de uma das 3 principais guildas de Lindell com muita facilidade. Era tão orgânico que era difícil expressar como eles se conectavam, balançando suas espadas e continuando a se mover. Às vezes eles se dispersavam e ficavam juntos, lutando de costas para o outro. Enquanto Kim Il-sung avançava, Park Yeon-jo seguia Kim Il-sung e lançava adagas negras. Um espaço improvável de abrir começou a se abrir. Ah, droga! Esqueci a recuperação da força física. Relançar o feitiço de recuperação e o buff imediatamente era o ideal, mas a situação já havia sido ignorada, e não havia mais como fazer isso. Eu deveria ter pedido reforço de feiticeiro para os dois. Enquanto Kim Il-sung e Park Yeon-jo pararam de se mover por um momento, um enorme feitiço mágico caiu, mas eles não se envolveram na magnitude da explosão. A magia do vento lançada antecipadamente os empurrou para o lugar certo. Claro. Mestre da Guilda Azul. Quanto tempo, Guilda do Cisne Negro? Claro. Senhor. Sim. Te ver em pé assim. Claro. Por um momento, os dois ganharam impulso. Enquanto girava no ar, Park Yeon-jo usava todo tipo de técnica esplêndida e lançava adagas em todas as direções, enquanto Kim Il-sung continuava balançando sua espada pelo espaço aberto por Park Yeon-jo. Il-sung, levanta. Park Yeon-jo alertou ao ver um pombo inimigo caindo luz do céu, mas Kim Il-sung não se abalou. O corpo de magia próximo já havia completado o feitiço de proteção até então. Mesmo. O sopro dracônico disparado de longe varreu o inimigo flutuando no ar com aquele som. A missão de Park Yeon-jo terminou ali. Não foi legal, Il-sung? Foi legal, né? Por favor, fique seguro, mestre da Guilda Azul. Claro. Eu podia ver Kim Il-sung endireitando as asas e se levantando no ar. Quando calculei as posições das flechas vindas de todas as direções e enviei as coordenadas, Kim Il-sung voou em círculo no ar. Não foi legal? Realmente. Não era brincadeira, né? Espero que ele pensasse assim, já que foi algo que elaborei do meu jeito. Você pode se mover mais rápido. Ele conseguiria se mover mais rápido, certo? Quando ouvi esse som, o sopro do dragão encheu o céu. Enquanto isso, Kim Il-sung continuava a se mover. Como se soubesse quando o sopro sairia, Kim Il-sung estava se movendo um passo à frente dos outros pombos no ar. Por um fio, todos os respiradores erraram Kim Il-sung. Não, parecia que a ponta da asa estava levemente queimada. Deve ter havido um erro bem pequeno. Bem, esse era um nível que podia ser levado em conta. Tudo ficaria bem. Parecia que Kim Il-sung também não percebia, considerando que não havia mudança na expressão dele enquanto continuava rápido. Certo. Droga, o rosto dele permaneceu inalterado. Ainda não é suficiente. Ainda. Eu não sabia até onde ir, honestamente. Só queria desistir da tática Kim Il-sung. Que tal isso? Claro. Você consegue se mexer assim? Claro. Ainda assim, sem mudanças. Embora possa haver erros da minha parte, Kim Il-sung não cometeu nenhum. A cara dele ainda insatisfeita me irritou. Eu não sabia por que ele estava tão insatisfeito, mas... Preciso ver mais. Preciso pensar mais rápido. A tela, que lentamente começou a se esticar nas pontas dos meus dedos, preenchia toda a sala de controle. Telas grandes e pequenas continuaram a exibir diferentes cenas. Estou um pouco atrasado. Kim Il-sung estava realizando algo mais uma missão do que uma missão. Durante o atraso de alguns segundos do sistema de comando, o cara sem nada para fazer cobriu o resto do caminho. Até isso? Mesmo assim, parecia que uma veia ia estourar nos meus olhos. Minha cabeça latejava e girava, mas meus altos atributos intelectuais não deixavam isso me distrair. Meu sangramento nasal continuava pingando, mas eu não podia me dar ao luxo de limpar. Pensei que, se eu limpasse com o antebraço, meu rosto ficaria coberto de sangue. Ainda. Agora está bom, né? Certo. Vou aumentar um pouco mais. Esse filho da mãe não estava mais dentro das minhas capacidades. Mais do que isso é impossível. Minha cabeça já havia ultrapassado o limite das informações aceitáveis. O equipamento estava gritando, e o fusível estava prestes a apagar. O que você realmente quer que eu faça mais do que isso? Eu estava levando isso com a cabeça e os olhos. O que estava acontecendo em toda uma área? Foi estranho dizer isso para mim, mas foi um feito que já havia ultrapassado o alcance da mediocridade.
Até eu me perguntei se seria possível. Então o que mais eu precisava dizer? Sim. Esse foi o limite da nossa tática. Preciso sentir um pouco mais. Eu precisava para entrar diretamente no campo de batalha. Eu precisava estar em sintonia com Kim Sung. Assim que seus olhos estavam olhando para o campo de batalha, eu também tive que olhar para onde Kim Sung estava olhando. Preciso sentir com minha pele. Eu precisava de um tipo totalmente novo de informação, não apenas do que eu podia ver visualmente. Em outras palavras, coragem. A sensação sentida pelo espadachim no campo de batalha em seu auge, a ameaça sentida pela pele, o odor que esfregava a ponta do nariz, o movimento inconsciente acumulado pela experiência, a textura do chão, o fluxo de ar e o sangue dos inimigos tocando seu corpo. Eu deveria conseguir sentir tudo o que Kim Sung estava sentindo. Eu precisava de mais informações naquele momento. É possível. Se fosse impossível, eu tinha que tornar possível. Não, provavelmente eu poderia fazer algo parecido com isso que fosse possível. Primeiro, a vista que Kim Sung estava olhando. O que o espelho da deusa mostrava não era a mesma coisa. O que eu precisava era ver com os próprios olhos dele. Eu tinha o telescópio. Por isso, eu poderia consertar isso. Será que ele poderia partir o telescópio ao meio? Se eu emprestasse o telescópio para ele por um segundo, seria possível olharmos para o mesmo lugar? Isso era possível com a divindade restante. Eu me sentia desesperado. Eu estava procurando uma forma de encontrar algum jeito, mas ainda não havia a resposta. Era como se eu estivesse ficando para trás. A sensação de me afastar um pouco mais por alguns passos repetidamente consumia meu orgulho. Você acha que eu não consigo? Se fosse impossível, eu nem chegaria onde estou. Eu consigo. Era possível com o sistema. Não, era isso que eu deveria ter tido desde o começo. Era a habilidade que eu deveria ter. Eu tenho que fazer isso. Dê para mim. Então dê tudo. Originalmente era meu. Com isso, dei um soco no chão de irritação. Um novo atributo de grau mítico foi criado. Eu sabia que seria assim, porra. Droga. Manual de Instruções Mítico Grau. Regressor. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.